pesquisa antes, e eu mandei para algumas pessoas, alguns familiares, perguntando, nesse título, o que vem na sua cabeça? Ah, vem alguma coisa dizer que eu tenho que trabalhar na igreja. E talvez, mesmo sem a coragem, você tenha tido isso na sua mente. E eu já preciso ser honesto logo de saída com você, para dizer que é um pouco disso mesmo. Já te dou um spoiler, é um pouco disso. Mas eu não quero simplesmente dizer que você tem que trabalhar na igreja. Durante a minha curta vida até agora, se tem algumas coisas que me trazem um bloqueio e que me deixam até incomodado, é quando alguém diz para você que você tem que fazer alguma coisa. Não sei para você, mas isso me incomoda um pouco, a não ser quando vem da minha esposa. Aí eu entendo com todo carinho, todo amor, né? Você tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, isso é um prazer para mim, né? Mas fora isso me incomoda um pouco, porque basicamente parece que alguém está te mandando fazer alguma coisa e você simplesmente tem que fazer por fazer. E não é a ideia do que eu quero trazer aqui hoje. Porque se você pensou, ventilou na sua mente alguma coisa como o pastor vai dizer que eu tenho que trabalhar na igreja, você já pensou isso porque não é uma novidade para você. Se você é crente, você sabe isso muito bem. Se você lê atentamente a sua Bíblia, você vai reconhecer que, de fato, um crente saudável, ele precisa trabalhar na igreja. Então, eu não quero ficar martelando na sua cabeça aquilo que você tem que fazer, simplesmente por uma obrigação, mas, por outro lado, sabendo que você já tem isso em mente, eu quero mostrar para você o porquê que nós servimos na igreja da forma que nós servimos. Por que é que nós gastamos tempo e olhamos para essa comunidade como um lugar em que eu venho também para servir? E para isso, olhando para o texto de Pedro que nós vimos, eu quero já trazer algumas considerações para que a gente entenda um pouco do momento de Pedro e esse final da carta que traz alguns aspectos especiais para nós. E a gente vai vendo, de acordo com a história, o pastor Felipe, no último domingo, trouxe uma abrangência muito legal para entender a carta. E junto com tudo aquilo que ele nos trouxe de informação, a gente precisa lembrar que o público de Pedro não era uma igreja estabelecida em um único lugar, que estava ali vivendo a sua rotina e agora Pedro está trazendo informações. Mas se você olha, e vire a página aí comigo, por favor, lá no capítulo 1, e você vê logo no comecinho, para quem ele está escrevendo, ele vai dizer, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro está escrevendo para uma galera que estava em alguns lugares, e o motivo para que isso acontecesse é muito simples. Eles viveram um período e um processo de perseguição grande. E você sabe que os missiólogos, aqueles especialistas em missões, textos sobre isso e tudo mais, eles dizem que a perseguição que as igrejas sofreram foram um dos maiores fatores missionários que aconteceram no mundo. Porque quando o povo perseguia os cristãos, seja exércitos, sejam religiões organizadas, enfim, aqueles que promoviam perseguição, eles não estavam querendo simplesmente prender, eles não estavam querendo simplesmente tirar Bíblias, o objetivo deles principal era matar mesmo. Era passar a faca no pescoço e mata quem é crente. Então, diante da ameaça iminente de morte, a reação deles é fugir. E por isso se torna um fator missionário, porque quando eles fogem por uma causa de vida, mas que não é porque eles roubaram, porque eles mataram, porque eles enganaram alguém. É porque eles amam a Jesus e eles então têm que fugir para se manter vivos. E então por onde eles iam passando, eles iam pregando, pequenas comunidades iam sendo formadas. E assim a palavra de Deus se espalhou também entre outros povos. Então o público que Pedro está escrevendo é esse. E nessa construção final da carta, a partir do verso 7, Pedro parte de um princípio muito importante que tem que estar no nosso coração. No capítulo 4 que lemos, ele começa a dizer que o fim de todas as coisas está próximo. Esse é o sentimento que toda a igreja saudável tem também.
Depois que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, a única coisa que falta para dar o ponto final no mundo é a volta de Jesus. Concordam comigo? Sendo assim, a gente não adianta tentar jogar com palavra, com número, com texto e tal, para adivinhar quando vai ser. O que a gente sabe é que ele vai voltar. E a volta de Cristo é iminente. Uma vez que ele vai voltar e é próximo o fim de todas as coisas, tem alguns pontos que são essenciais para uma igreja, que não são secundários, não são questões para a gente ver se a gente quer, mas tem questões que são emergenciais, que a gente precisa fazer logo. Coisas que são para ontem. Não são coisas para a gente planejar para acontecer. São coisas para a gente já fazer agora. É a noção da urgência. E aí Pedro vai trabalhar dizendo que sejam criteriosos, dediquem-se à oração. É importante orar? É importante orar? Sim. Depois ele continua, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros. Nós dedicarmos e recebermos amor, é importante dentro do corpo de Cristo? Completamente. Depois ele vai dizer, sejam mutuamente hospitaleiros. Mas tem um detalhe, que o texto continua. Qual a frase seguinte aí? Sejam hospitaleiros sem... Silas, por favor. 1 Pedro 4, verso 9, por favor. Vamos juntos? Sejam mutuamente hospitaleiros sem... Eu vou pregar um dia só sobre isso. Você tem prazer em receber os seus irmãos? Se batesse aqui na nossa igreja um missionário decente, alguém de caráter, servo de Deus, dizendo, eu vim da Ucrânia, estava para morrer, não tem onde morar. Quanto tempo você ia ter que pensar para falar, vem para minha casa pelo menos uma semana? E quando ele estivesse lá, talvez na hora de dormir, você diria para sua esposa, para o seu marido, ou filhos para mães, mães para os filhos, mas o custo vai aumentar. Mas vai ser um ovo a mais para fritar para o almoço. Mas eu gostava, né? Como em muitas famílias, a gente anda só com o mínimo da roupa em casa para ficar confortável. Já não posso mais, aquela coisa toda. Reclamação. Parece que é um negócio... Eu não sei como dizer isso. Parece que a gente vira crente e a gente ganha um chip. É reclamação de tudo para todas as coisas. Mas não é o nosso foco. Sejam vigilantes para a oração, amem uns aos outros, sejam hospitaleiros, e junto com todas essas coisas, num grau extremo de importância e urgência, Pedro vai começar a dizer o que nós lemos. Pedro vai dizer, sirvam a igreja, sirvam a sua comunidade. Trabalhem junto uns com os outros. Não é para deixar para depois, é algo para agora, é emergencial, é rápido. Você precisa fazer isso. Sirva a sua comunidade. Então a gente poderia olhar para Pedro e dizer, Pedro, muito bem, mas por que a gente precisa servir? E aí Pedro vai tratar alguns pontos curtos, pequenos, mas que fazem toda a diferença. Em primeiro lugar, por que é que nós servimos? E nós servimos porque nós fomos presenteados. Vamos juntos? Servimos... Desculpa aí, vacilei aqui na leitura. Verso 10 de novo. Passa o olho aí com atenção. Olha o que Pedro vai dizer. Cada um exerce o dom que recebeu Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Perceba que o que Pedro está instruindo já começa com algo que é tranquilíssimo, pacífico e é quase unânime na maioria das cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas. Porque ele já sai dizendo para a gente, cada um exerça o dom que recebeu. Isso significa que todos nós que somos crentes em Jesus, todos nós que nascemos de novo, todos nós temos um dom. Você recebeu um dom. Olha aí para quem está do seu lado, por favor, e diga aí para ele, você já recebeu um dom de Deus.
O Pedro não está dizendo: você receberá um dom à medida em que a sua fé amadurecer, você não virá a receber um dom em um dia específico, você não passará por um novo batismo com um dom específico, mas se você é de fato novo, nascido de novo em Cristo Jesus, você já recebeu um dom, já é seu, já está com você. Já é algo que Deus derramou por graça na sua vida, e que agora você tem que entender o que e como é que você vai viver com esse dom. Não existe crente sem dom. Não existe crente que não tenha lugar para servir no corpo de Deus. Existem diferentes dons. E Paulo trata isso muito bem. 1 Coríntios 12, alguma coisa lá no 14 também. Em Efésios 4, ele trata uma outra lista de dons, mostrando como Deus distribui entre os pastores, aqueles que vão pregar a outros. Romanos capítulo 12, também tem uma outra lista de dons. A questão não é se você tem um dom, se você foi presenteado por Deus com um dom. A questão é, qual é o seu dom e como você vai usar ele para o propósito que Deus definiu. Porque Pedro também já estabeleceu isso. Você já recebeu um dom, mas esse dom não é simplesmente algo para você guardar ou para você inventar alguma coisa com ele. Mas a finalidade do dom é clara. É para servir aos outros. Eu já disse algumas vezes aqui na nossa igreja, eu reafirmo, que é uma frase que dizem que é frase de caminhão, mas eu não sei, Celso, se entraria nos requisitos dos caminhoneiros do Brasil essa frase, né? Mas diz lá, quem não serve para servir, não serve para viver. Há alguma outra variação que diz que quem não serve para servir, não serve para nada. Mas atribui-se à história a Martin Luther King essa frase, não dá para perguntar mais, ele também não escreveu em lugar nenhum. Outros dizem que foi da Madre Teresa, enfim, ficou perdida na história quem foi que escreveu, mas originalmente é justamente esse sentido. Quem não serve para servir, não serve para viver também. E se isso já é verdade em muitos campos da nossa vida, meus irmãos, quanto mais para um crente. Isso é extremamente verdadeiro. O nosso chamado, a nossa ideia principal e, na verdade, aquilo que nós fazemos enquanto discípulos de Jesus, nada mais é do que seguir os passos de quem? De Jesus, do nosso Mestre. E há uma porção no Evangelho que mostra para nós o que o próprio Jesus já disse a respeito disso. E talvez você se lembre ou você cite esse versículo como uma frase comum, que é quando Marcos vai narrar um diálogo e ele diz ali as palavras de Jesus, Marcos capítulo 10, no verso 43. Não será assim entre vocês, na ideia de quem é maior e quem é menor. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantas vezes esse texto já não veio à sua mente? Ou quantas vezes você já não falou esse texto numa perspectiva não de uma análise própria, mas numa perspectiva de olhar para a vida de alguém? E eu posso confessar o meu pecado aqui em primeiro lugar? Eu já fiz isso algumas vezes. Algumas vezes. E entre essas vezes, uma delas foi no seminário, logo no começo. Meus irmãos, primeiro ano de seminarista é um momento assim da várzea da cabeça do cidadão, né? Na maioria das vezes. Que tem aquela máxima, né, pastor Felipe, que se pastor já acha que sabe de tudo, seminarista tem certeza que ele sabe todas as coisas, porque agora ele leu teologia ali e agora ele sabe de tudo. E eu era um imbecil desse que achava que sabia de todas as coisas. E aí, lá no seminário, a gente sentado, comendo lá no intervalo, tinha um lugar ali que a gente chamava de mini inferno, né? Que era um boteco, digamos assim, que dentro do boteco tinha um pouco de tudo.
Inclusive, de segunda, quarta e sexta, tinha um rapaz boliviano que vendia droga lá dentro. Ele tinha escala e tudo mais. E aí a gente ia buscando... Não é você, Lucas, não é você. E ele já se envergonhou, não é você não. Mas a gente ia buscar salgados em alguns lugares, e quando não tinha mais nada aberto, a gente ia lá no inferninho, porque era a única coisa que dava para comprar na hora. Nosso intervalo era 9h30 da noite. E vida de seminarista, o dinheirinho que sobra, a gente vai comprar um livro. A gente não vai no rodízio, no não sei o quê. É outra vida, é outra história. E aí a gente foi lá, buscou, voltamos lá. E um dos meninos que estudava com a gente, ele era seminarista de uma igreja muito grande lá em Santo André, para mais os seus 3.000 membros. E ele chegava lá no seminário, e o jeito dele andar era diferente, sabe? Ele sempre tinha os melhores livros. Ele sempre tinha tudo novo. A gente andava com o caderno da prefeitura para escrever nas aulas, ele abria o tablet, não sei o que, de não sei o que, escrevendo lá. A gente ia apresentar trabalho, imprimindo slide para dar na mão do pessoal do seminário, e ele levava o projetor próprio dele, e só ele usava o projetor. Então, por algum tempo, a gente alimentava raiva sobre ele, né? Enfim, era inveja, tudo isso misturado. E aí teve um dia que estava sentado lá, e a gente indo comer, e o menino lá, passa o ketchup. E alguém tinha que levantar, ir na bancada e buscar para o bonitão. Pega a maionese, pega o café, pega não sei o quê. E aí um dia com raiva eu olhei e falei, meu amigo, e pensar que você quer ser pastor, né? Porque você só quer ser servido o tempo todo. Ninguém quer servir, né? E tal. A inveja gritando no coração, entre outras coisas. Porque Jesus mesmo, a gente sabe, ele não veio para ser servido, mas você veio, né? Porque você é muito diferenciado. Nossa, você é o santo fulano de tal, e tudo mais. E o diretor do seminário só ouvindo aquilo lá, né? E aí, passada uma semana, ele chega para mim, nos nossos cultos lá no seminário, e ele chegou e falou, Gui, eu queria que você pregasse. Eu queria que você pregasse Marcos 10. Ali 43 ao 45. Você prega para a gente? Agora eu vou mostrar por que eu vim, né? E agora eu vou ensinar mesmo. E eu planejei um monte de indireta para o infeliz rico lá que estava no nosso meio. E no fim das contas, a hora que eu comecei a estudar o texto, ler o texto, e me colocar no lugar daqueles que estavam ali com Jesus, eu fui tomado por um constrangimento gigantesco. Porque à medida em que a gente olha para alguém e a gente diz isso que a gente diz, mas ele só quer ser servido, ele não quer servir e tudo mais, a gente não só coloca uma questão de revolta pessoal, mas na maioria das vezes a gente coloca uma questãozinha de que a gente queria estar no lugar dele para ser servido. Eu é que queria ser servido. Meu problema não era com quem levava as coisas para ele, o problema é que quem levava para ele não levava para mim. E aí essa questão de pecado, de um monte de coisa misturada, nos leva a dizer e tratar esse texto sempre olhando para um terceiro, para dizer para ele, você tem que servir porque você tem que imitar Jesus. Enquanto isso não é mentira, não é incompleto, mas se torna se a gente não olha para a gente mesmo no espelho e diz, Guilherme, você, discípulo de Jesus, você que recebeu um dom, esse dom só tem validade se for para servir aos outros. Como Jesus serviu, você também tem que servir. E aí vem a razão do porquê servir. Porque esse dom eu não merecia ter. Eu entendo, dentro das listas vocacionais, digamos assim, que eu me enquadro, e o pastor Felipe também, na questão de um pastor mestre. Aquele que cuida e que ensina os que estão dentro, os que são de dentro da comunidade. Eu não merecia isso de jeito nenhum. Eu recebi por dom de Deus, por graça de Deus. Você, no dom que você tem, você não merecia receber esse dom. Mas Deus, por graça, te deu esse presente. Esse dom é seu, com a finalidade de servir. Se não servir para servir, o dom também não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma. No máximo é algo que você sabe fazer e que é isso aí. E quantas vezes, meus irmãos,
Nós vemos pessoas queridas, irmãos amados nossos, que não servem na igreja com seus dons, mas entendem que os dons que receberam servem para eles servirem em outros lugares. Na empresa, na família, para uma pessoa, e quando é na família está até bom, né? Que geralmente a gente quer terceirizar isso também. Mas o dom que eu tenho, eu negligencio no serviço comunitário, mas eu vou tentar ganhar dinheiro com o dom que eu tenho. Eu vou tentar ganhar alguma referência, alguma coisa que aquiete o meu ego, para que eu seja alguém na vida. Eu vou aprimorar esse dom meu, mas servir aos outros, isso eu vejo depois. E no fim das contas, o dom se torna absolutamente vazio. E se isso já não fosse suficiente, Pedro ele vai continuar no verso 10, trazendo a profundidade desse dom que nós recebemos. E ele vai dizer então, que nós recebemos já o dom, que esse dom que recebemos é para servir, e o modo de servir é o que chama atenção. Olha aí a segunda parte do verso 10, em que ele diz: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se você tem uma versão aí um pouco mais antiga, talvez o que apareça ali para você é sendo um fiel dispenseiro da graça de Deus. E o que é que Pedro está querendo ensinar com essa pequena, mais profunda frase? Quando você olha, a palavra que é usada para o dom é a palavra charisma, ou a gente lê no nosso português como carisma, né? E aí, por exemplo, você tem uma linha de cristãos e até uma linha da Igreja Católica carismática, que é essa que dá ênfase maior aos dons e tudo mais. Então, a ideia do dom é que nós recebemos esse carisma. E a raiz dessa palavra aí, ela é a palavra charis, do grego também, que significa graça. Desculpa aí, eu falei como se fosse uma coisa totalmente comum, né? Desculpa aí, não. Foi mal, perdão. Que é justamente a palavra graça. Então, esse dom que recebemos, ele vem por conta dessa graça que é derramada sobre nós. Deus deu uma graça em nós, para nós, cada um de nós, que é transformada nesse dom, e uma vez que nós somos portadores dessa porcentagem, digamos assim, da graça que Deus recebeu sobre nós, nós agora administramos essa graça servindo uns aos outros. E a ideia do dispenseiro, ela é perfeita, porque assim como diz a palavra, o dispenseiro não é aquele que dispensa às pessoas, mas é aquele que dispensa sobre as pessoas. Não é o que diz, vai embora, você está dispensado aqui, sai para lá. Mas é aquele que vem e traz alguma coisa. Então, no mundo antigo, as casas que eram mais privilegiadas, elas tinham ali contratado um dispenseiro, que nós conhecemos também popularmente como sendo um mordomo. E esse dispenseiro, dentre as funções dele, era garantir que aquilo que estava na despensa do seu chefe, do seu patrão, fosse bem administrado para que não faltasse na casa, ao mesmo tempo em que ele ia na despensa e pegava alguma coisa e trazia ali para a mesa do seu patrão, da família que ele trabalhava. A ideia de Pedro para nós aqui, com dispenseiros, é que é como se nós estivéssemos dentro de uma prateleira espiritual, e aí põe as mãos nas minhas palavras para você entender, em que tem ali uma porção da graça que é própria do Guilherme, do Mateus, do Felipe, do Eliseu, da Cíntia, tem ali nosso, em que nós vamos lá buscar nessa dispensa, e nós chegamos no meio da comunidade e dispensamos o dom que nós recebemos. E no fim das contas, isso cria entre nós uma das figuras que para mim é mais importantes quando eu penso em igreja. Que é, nós temos as figuras bíblicas do corpo, os muitos membros, enfim, tudo mais. Mas para mim há uma figura muito bonita dos nossos tempos que para mim monta o que é nós sermos igreja. Que é a figura do quebra-cabeça.
Sabe aquele quebra-cabeça que você montava com crianças? Ou tem aí, né, quebra-cabeças de 5, 10 mil peças. É a doideira de montar aquele negócio lá. E você, não sei se você já sabe, mas é outra coisa que não é óbvia é a origem do quebra-cabeça. Sabe qual é a origem do quebra-cabeça? Sim ou não? Não. Nos tempos de guerra, quando os soldados e os exércitos iam avançando vários campos, eles iam passando por lugares e fazendo mapas, para que eles soubessem tanto como ir, quanto eles soubessem por onde é que eles passaram ali. E não tinha o WhatsApp da época, não dava para soltar um drone para você ver, nada do tipo. Então eles desenhavam mapas com informações, dizendo, esse lugar tem ali uma base de não sei o que, esse lugar tem um lugar que dá para esconder e tudo mais. E para que eles mandassem esse mapa, eles cortavam em vários pedaços, colocavam em um saco plástico ou um saco de couro e reenviavam para a sua base. Quando chegava na base, eles iam e montavam peça por peça. Por que essa forma? Porque se isso fosse interceptado no meio do caminho, alguém ia olhar para aquilo lá e falar, é um monte de papel rasgado aqui, joga para algum canto, segue o jogo, acabou. Enquanto, na verdade, eram informações privilegiadíssimas e que você precisava montar. E a ideia de quando nós nos olhamos e nós nos organizamos enquanto igreja, enquanto comunidade, aquele dom que eu tenho dado por Deus a mim, dispensado pela graça sobre mim, serve para que eu sirva a igreja em uma determinada área. Mas existem outras necessidades da igreja que eu não tenho condição de suprir porque não é o meu dom. Mas aquilo que falta para eu suprir, o outro tem. E quando o outro vem para dispensar aquilo que ele recebeu como dom, ele já supriu uma necessidade minha e do outro irmão com o dom dele. Com o meu dom eu supri a necessidade dele e do outro, mas vem um terceiro irmão que tem um outro dom dado por Deus, e esse dom agora vai servindo para suprir todas as coisas. De forma que quando nós somos de fato dispenseiros fiéis do dom de Deus no meio da comunidade, não falta absolutamente nada para a igreja do Senhor no quesito de dons. Não fica buraco daquilo que tem para fazer. Não fica uma escala frenética para aqueles poucos que trabalham. Não ficam necessidades no meio do caminho, deixando doida a liderança para descobrir como é que nós vamos juntar isso aqui. Porque sendo dispenseiros fiéis, nós automaticamente suprimos as necessidades que existem no corpo como um todo. E aí, meu irmão, eu queria convidar você a, de forma muito honesta, avaliar a sua própria vida e refletir se você tem sido um bom dispenseiro da graça de Deus sobre você. Entenda que eu não quero aqui de forma alguma te constranger, de jeito nenhum. Porque se tem uma coisa que a gente também não precisa, é de gente servindo por obrigação e gente servindo por constrangimento. Eu prefiro, inclusive, que não tenha. Eu não quero constrangê-lo a se movimentar para fazer alguma coisa. Mas vendo pelo presente que Deus deu a você, vendo essa profundidade do que Deus fez por nós, pensando na comunidade como um todo, vale a pena a gente pensar se nós estamos sendo de fato fiéis. Porque senão, irmãos, nós tratamos a comunidade como sendo um grande restaurante. E, aliás, eu já estou há um tempo dizendo isso, eu vou escrever alguma coisa como a teologia do restaurante. Que é muito simples. Quando você vai no restaurante, você tem um objetivo definido, certo? Você tem uma necessidade, que é a sua fome. Você vai no restaurante porque lá alguém fez comida. Se der sorte, você compra coarré também, que é bom demais. Alguém fez a comida ali para você, ou na cantina, sobrou também ali 2, merchan para você. Eu tenho a minha necessidade, tenho alguém que supre. Eu vou lá, espero alguém me servir, e depois que eu servir eu pago a conta, e eu vou embora como se nada tivesse acontecido. A gente monta esse mesmo retrato dentro da igreja. Eu tenho uma necessidade, que é cultuar. Eu preciso
louvar a Deus, eu preciso ouvir da palavra, eu preciso aprender da palavra de Deus. E em uma igreja saudável, você tem um ambiente em que tudo isso é proporcionado no culto. Então, eu venho com a minha necessidade, eu sento, eu sou servido, e ainda quando eu dou meus dízimos e ofertas, eu tenho a sensação que eu estou pagando a conta do serviço que alguém fez para mim, e eu levanto, vou embora, e só a semana que vem eu vou me preocupar em, de novo, ser abastecido dentro das minhas necessidades. E meus irmãos, se tem um lugar que não serve para isso, é a igreja do Senhor Jesus. Deus não te chamou para ser membro restaurante de igreja, irmão. Você não recebeu um dom para ficar sentado esperando ser servido por todo lado. E no final ainda avaliar a qualidade do que é que fizeram por você. Porque agora tem isso também, né? Eu não tenho mais o meu compromisso com a minha comunidade. Esse é um desafio gigantesco para os nossos próximos 10 anos como igreja. Eu não tenho mais o vínculo com a minha comunidade. Muito porque quando eu não sirvo, eu também não me envolvo com o que está acontecendo. Tanto faz o que tem ou o que não tem. E aí aqui tem alguma coisa que falta, uma carência dentro das limitações que nós temos como igreja, mas lá do outro lado do bairro aqui, você tem uma outra igreja, que aquela igreja vai suprir tudo que você precisa. Você vai ter um louvor diferente, você vai chorar na hora do não sei o quê, você tem um músico completo, você tem um som maravilhoso, que um dia nós chegaremos lá, você tem um lugar para o estacionamento, enfim, tem um lugar para a sua criança. Então, como lá é um pouco diferente daqui, eu não vou dispensar dos meus dons para que esse lugar um dia comece a criar ainda mais corpo para estarmos completos como igreja. Não, eu vou me servir lá no outro, porque é muito mais fácil. Eu chego, sento, sou servido, vou embora e, com sorte, nem vão saber qual é o meu nome. Onde já existiu no mundo crentes verdadeiros que se converteram a Jesus, que entendem que igreja não é mais lugar para relacionamento. Meu Deus do céu, isso explode minha cabeça. Nós somos presenteados com uma finalidade. Enquanto não cumprimos essa finalidade, nós nunca nos sentiremos completos. Nós servimos por conta disso. Essa é a razão, entre outras, que nos move ao serviço. Junto com isso, nós também servimos porque nós somos capacitados. Podemos dizer juntos? Somos capacitados. Agora com vontade. Somos capacitados. O verso 11, Pedro continua trazendo aqui para a gente uma ideia muito legal, quando ele traz aqui: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Até aqui nesse momento. Na última empresa que eu trabalhei, irmãos, a gente trabalhava com eventos, com projetos e tal. O pastor Felipe trabalhava comigo lá também. E tinha um rapaz ali da equipe, do trabalho em geral, que pensa num cidadão que sempre tinha uma reclamação a fazer. Nunca nada estava bom. Nunca nada estava completo. Nunca nada dava para ele exercer a função que ele tinha que exercer. E aí, ele já sabe. E aí, dentro do cenário lá dos trabalhos, dos projetos que surgiram, surgiu um projeto um pouco maior, que ia demandar uma logística, um trabalho muito grande. E ele ficou lá dizendo que o equipamento que ele usava, o computador dele, não dava para fazer o trabalho. Porque não dá para montar, não dá para fazer a tabela, não dá para montar o projeto, esse computador é muito limitado, esse equipamento não dá. E ele foi lá no chefe para dizer assim: não consigo fazer, porque o equipamento aqui não é a melhor coisa do mundo. E o resultado disso foi que o nosso chefe foi para o mercado, comprou lá um computador, na época ali, bem saída de pós-pandemia, da última geração que tinha, com um tecladinho que tem luz e tudo mais. E aí, então, com o equipamento, a gente tinha a perspectiva que ia chegar na empresa e os nossos problemas estariam todos resolvidos. Se era equipamento, agora tem. 2 dias depois que o equipamento chegou, ele sentou com a gente para começar a dizer assim: olha, mas esse equipamento aqui ele é muito bom, só que o programa que a gente usava, ele não serve mais para trabalhar, ele é muito defasado, não dá para fazer aquilo que a gente precisa nele. Então, movimenta todo mundo da empresa para ficar me olhando, mexer no programa aqui, que não dá certo de fazer. E aí, a solução era: tem que comprar um programa melhor.
E ele foi no chefe e mostrou e fez toda uma questão para dizer que o programa tinha que ser diferente e que o bom mesmo era o programa X que tinha que comprar. E aí, quando a gente foi e comprou esse programa, foi pago em dólar, era uma questão de assinatura e tudo mais, porque era muito bom, não tinha nem tradução do português, a gente mexia no negócio com o Google Tradutor aberto para entender o que estava pegando lá. E aí, quando a gente achou que agora sim a coisa ia andar, porque com equipamento bom e com um programa bom, está tudo resolvido. É só montar e fazer acontecer. 2 dias depois, chegando na empresa, estava o cidadão reclamando para tudo que é lado, esbravejando para tudo que é lado. Porque agora que eu tenho um programa muito bom, eu descobri que eu só sei mexer em uma pequena porcentagem dele. Eu não consigo dominar essa ferramenta. Então não dá para fazer o projeto. Porque agora, se um não servia para nada, o outro é bom demais e eu não estou no nível disso aqui. E agora eu preciso, por outro lado, aprender a mexer nesse negócio. E para aprender a mexer nesse negócio, eu tenho que sair para fazer um curso. Vai lá no chefe para dizer, olha, não dá para fazer o projeto. Eu não sei mexer, preciso do curso. E o chefe vira para ele e fala, muito bem, manda lá, passa no financeiro, faz o curso e entrega o projeto. Ele fez o curso de 1 semana fora da empresa, com a empresa pagando deslocamento, a comida, o curso para ele. E quando ele volta na outra segunda-feira, a gente abre o escritório, senta lá. Não, esse projeto ele é pequeno demais para o tanto que eu posso fazer agora com essa ferramenta que eu tenho. No fim das contas, não dá para entregar. Resultado, o projeto que era para ser entregue até a terça-feira, já estava dando sexta-feira e nada. E aí chega a mensagem no grupo do WhatsApp do chefe lá, marcando ele, eu e mais um outro rapaz. Passa aqui na minha sala para tomar um café. Meus irmãos, para subir, é uma escada que ficava lateral, uma escada vermelha, e cada degrau que eu ia subindo, eu ia pedindo misericórdia para Deus. Orando Pai Nosso, subindo o negócio lá e tal, e pensando, porque o nosso chefe, ele era um cara muito tranquilo. Ele falava, com uma tonalidade de voz muito tranquila e tal, só que é um cidadão de 2 metros e pouco de altura, forte e tal, e ele não era de dar chilique com a galera, não. Só que quando ele ia falar uma frase de 1 minuto, ele levava 1 hora para falar. E quando ele chamava para tomar um cafezinho na sala dele, é porque tinha um problema. E a gente subiu lá, e eu achando que ia vir já forte a cobrança, ele olhou com uma voz muito serena e falou assim, querido, era o computador eu te dei, era o programa eu te dei, era o curso eu te dei. Me fala o que mais eu posso fazer por você, para você entregar o projeto. E isso foi muito mais constrangedor do que se ele tivesse dado um grito na gente por meia hora lá. E ele estaria na sua razão da revolta de ter perdido o trabalho. Mas ele simplesmente olhou e ficou esperando, até com uma sinceridade, a resposta que ia vir do cidadão. O que mais eu preciso fazer por você? E algum tempo depois, lendo esse texto, eu me lembrei dessa situação, porque eu me peguei na situação de ouvir Deus falando a mesma coisa comigo. Você precisava de uma palavra, eu te dei. Você precisava de uma igreja para exercer, eu te dei. Você precisava de capacitação para fazer, eu te dei. Você precisa de mais o quê? E agora Deus pergunta para nós, bem, eu já te dei o dom e eu estou te capacitando para fazer. Como? O que Pedro está trazendo para a gente é, aquele que dentro do seu dom exercido, servindo aos outros, tem a ver com falar, tem a ver com ensinar, tem a ver com dizer, fale de acordo com a palavra. Nós não precisamos ficar procurando meios, inventando formas, achando novidades para dizer, poesias, filosofias, qualquer coisa do tipo, para ficar aqui enchendo linguiça com a igreja. Porque se o dom é falar, aquilo que a gente precisa é uma palavra para replicar. E agora Deus nos deu essa palavra. Mas para aqueles que dentro do seu dom tem a ver com servir, e a ideia desse segundo servir de Pedro é aquele que está fazendo alguma coisa no sentido um pouco mais braçal mesmo de se fazer.
É aquele que está colocando força, desempenhando energia naquele trabalho de fazer. E aí, então, Deus também está dizendo, através de Pedro, que se alguém está servindo dessa forma, faça com força que não depende de você, mas é uma força que Deus está provendo, te capacitando, para que você faça. Se é conteúdo, está resolvido. Se é força física, está resolvido. O que é mais que falta para a gente começar a fazer? O que falta? Deus presenteou, Deus capacitou. Agora é ir, é fazer, é servir, é começar, é pôr a mão na massa. E meus irmãos, tem coisas que a gente nem precisa de cursos, de técnicas e de tantas coisas para poder servir na igreja. No ano de 2023, meu pai, trabalhando na nossa convenção batista, fechou uma igreja em que, contando os diplomas de curso que aquela liderança tinha, ele foi somando ao longo de 4 anos, 18 cursos diferentes, ministrados a uma igreja. E reteve todo o conhecimento e disse, agora a gente sabe como é que faz. Mas porque ninguém pôs a mão para fazer, a igreja fechou. Não é só a ver com essas coisas. Nesse momento, tem um bocado de gente aqui, trabalhando com coisas que não exigem essa super técnica a fazer. Você tem os meninos ali em cima que estão servindo a gente também. Você que está em casa, você só está aí assistindo, porque você está sendo servido. A Silvinha com a Ana estão lá na cozinha agora, preparando a nossa cantina. Elas não estão lá porque elas vão ganhar dinheiro para fazer. Elas estão servindo. O Eliseu está ali na porta, olhando quem vem, quem vai, recebendo, junto com o Mateus, que estava ali com ele também, porque eles estão servindo a igreja. As crianças estão lá porque tem alguém servindo elas também. A questão não é uma super preparação, e você não precisa ser o maior teólogo de todos os tempos, não. É só exercer aquilo que Deus te deu. Inclusive tem gente que tem por dom simplesmente ajudar no que está acontecendo. Eu nunca esqueço da Vanessa. O primeiro dia que a Vanessa veio aqui, no nosso café, conversando junto com a Stephanie, também estávamos juntos aqui. Quando acabou o nosso café, o nosso costume de quem já trabalha na igreja é o seguinte: vai todo mundo sentar, vai todo mundo comer, depois de comer vai todo mundo sumir, aí ficam uns 2 ou 3 que depois vai ter que limpar o que ficou lá. E está tudo certo, a gente lidar com isso e vai trabalhando. A expectativa nossa era exatamente a mesma. A gente vai sentar, vai conversar, vai bater um papo, depois a gente arruma a coisa aqui que está acontecendo. Foi o tempo de eu sair daqui, fui atender uma ligação lá atrás, voltei, tomei uma água, quando eu cheguei aqui até as cadeiras já estavam no lugar de novo. Porque quando estava acabando, a Vanessa falou, gente, eu quero ajudar. E a gente com aquela educação, né? Não precisa, relaxa, está tudo bem. Não, me dá, onde é que tem uma vassoura? Onde é que tem uma pá? Eu quero ajudar aqui. E aí a Stephanie dobrando aqui as coisas e guardando as comidas na cozinha e tudo mais. E quando eu voltei, o negócio já tinha acabado. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus está voltando. Não me avisaram que isso estava acontecendo, porque a gente não vai ter que vir fazer de novo, já está tudo feito. E essa é a noção do serviço. Porque quando a gente tem a necessidade para o servir, Deus nos capacita simplesmente a servir. E o que se espera de nós é o que Pedro já está dizendo. Exerça o seu dom e sirva. Simples assim. Eu me lembro de um tempo em que eu não tinha esse privilégio dado por Deus de poder integralmente pastorear a igreja. E quando chegava o fim de semana, já estava morto por causa das outras atividades da empresa. E aí, sábado e domingo, aquele ritmo frenético na igreja. Nem tinha a bênção de um carro, então saía da igreja, metrô, do metrô para casa eram uns 20 minutos, por aí, 20, 25 minutos andando, subindo aquela ladeira da estação Alto do Ipiranga. Como eu subia com raiva aquele negócio, cansado, e subia. E meus irmãos, quando chegava na segunda-feira, alguns diziam, meus colegas, minha mãe dizia, como é que você aguenta esse negócio? E eu dizia, eu também não sei.
mas eu tenho certeza absoluta que levantava na segunda-feira com o meu físico moído, mas com o meu espírito vibrando pelo fim de semana que tive. E é coisa que é só Deus que dá, meus irmãos. Porque se depender de mim, é a preguiça pura. É a preguiça pura. Eu tenho um péssimo hábito. Eu adoro ir dormir quando o dia está nascendo. E eu adoro acordar para sentar direto na mesa do almoço e fazer o que eu tenho que fazer. O meu ritmo era justamente esse. E ia mudando, porque a gente ia dormir 3, 4, sei lá que horas. O Luiz e a Laice, na época, sem o Luca ainda, por muitas e muitas vezes, a gente jantava e tomava café da manhã junto. Porque os planejamentos da igreja que a gente tinha para fazer, ele com o trabalho dele e eu com o meu, só tem um período para a gente fazer, é a madrugada. Então, juntos os 4 para fazer. E, pessimamente, o nosso café, a nossa janta e o nosso café da manhã eram pizza. Sempre. A gente pedia uma pizza para jantar e outra para o café da manhã. Era isso que a gente fazia. Saúde, Soninha, estava 10, né? Menos 10, só pode. E no fim das contas, a gente no outro dia acordava e ia fazer as coisas. Ele ia para o trabalho dele, eu ia para o meu, a Lê com as coisas dela, a Lars para o dela, e tudo certo, seguia a vida. Porque Deus vai capacitando. E se você puxar na sua memória, quantas vezes isso não aconteceu com você também? Quantas vezes não aconteceu com você de suprir uma necessidade, de trabalhar em alguma área da igreja, sabendo que o outro dia ia ser puxado para você, e ainda assim você veio, você fez, você se dedicou, e você cumpriu os seus outros compromissos, porque Deus estava fortalecendo você. Na minha época de jovem, que não sei, já acabou, nossa, agora foi longe, mas enquanto um pouco mais jovem, né, o senhor, enquanto um pouco mais jovem, meus irmãos, eu cansei de sair de mutirão da igreja, de mexer em som, de pintar a igreja, saía, tomava um banho na igreja e ia direto para o trabalho. E me matava lá e voltava para casa depois. Óbvio que você, que já tem uma outra rotina, que tem filhos, outras responsabilidades, cada tempo da nossa vida requer algumas necessidades que não é desculpa para a gente parar de servir, mas não dá para fazer tantas outras coisas. Isso é normal, é normal. Ninguém espera isso de você, a não ser o servir. Mas fazendo isso, e a gente olha para as nossas gerações de jovens adolescentes que estão vindo, e meus irmãos, uma pessoa da minha família não trabalha, não estuda, não faz nada. Um dia na semana à noite faz um curso, mas não faz mais absolutamente nada. E eu dizendo assim, olha, a gente está com um negócio na igreja, mexendo lá na nossa questão de rede social, a Emily está servindo junto com a gente e tal. Você não pode sempre, mas você quer ajudar a gente? Uma delas falou, agora, eu vou e faço e tal. E a outra, que não faz absolutamente nada, vira para mim assim, mas quanto tempo eu vou gastar nisso? Mas que hora que é que eu vou parar para fazer isso? Não sei, pega um horário, pega a noite aí, é porque eu gosto de dormir cedo. Não, pega um período da tarde, mas à tarde, às vezes, uma vez no mês, eu vou levar minha avó no médico, então à tarde não dá também. Meus irmãos, é um negócio de ter que colocar numa agenda para conseguir uma hora. Pelo amor de Deus. E aí vira o oposto, e agora sim eu já me sinto um senhor, já mais chato com as questões da vida para dizer. Porque o mesmo que não pode dedicar uma hora sendo capacitado por Deus para servir, chama ele para ir passear para você ver se ele vai. Chama ele para bagunça para ver se vai. Chama ele para ir jogar uma bola, que se for de madrugada ele vai. Mas o servir na igreja, é que no fim do ano tem o Natal. Eu me preparo para o Natal desde agora. Pelo amor de Deus, gente. E o que me pega junto com isso, não é querer dizer se é mais ou menos crente, não tem nada a ver com isso. Mas o que me pega, e eu sinto a responsabilidade batendo nos meus ombros, é que talvez a pessoa não entendeu e não foi ensinada que servir é um privilégio e não é um peso.
que aquilo que nós precisamos, Deus nos capacita, que nós só servimos porque temos um presente do Senhor. Enfim, gastei mais do que eu devia aqui. Terceiro, servimos para glorificar a Deus. Então, o finalzinho do verso 11 diz para nós: de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O fim de tudo isso, do servir, do exercer os dons, ele é muito claro, e é glorificarmos a Deus, que é mais um dos pontos na onde se retrata a nossa razão da nossa própria existência. Nós queremos glorificar a Deus, amém? Como igreja, nós buscamos também glorificar a Deus. Amém? Uma vez que é isso o nosso objetivo, agora nós trabalhamos para alcançar esse objetivo. Um pastor, bem amigo meu, foi pregar em uma igreja em Minas, bem no interior lá, e ele pregou lá na sexta, no sábado, no domingo. E depois do culto domingo, um rapaz falou assim: pastor, eu queria muito conversar com você, quando é que você vai embora? Ele ia embora só à noite da segunda-feira. E aí o rapaz chegou e falou: você não pode tomar um café da manhã comigo na segunda? Que eu precisava bater um papo com você. E aquele rapaz, ele era um visitante, que alguém convidou ele, dizendo: olha, aniversário da igreja, pastor de fora, tal, vamos lá. E ele foi. E ele chegou para tomar um café da manhã com esse outro rapaz, e ele estava lá com uma pranchetinha, com um monte de pergunta para fazer para ele. E ele tinha um problema principal, e o pastor achou que ia pregar, e que ele ia perguntar, na verdade, dos pontos da pregação, do que foi que ele trabalhou, da onde veio ali o conteúdo e tal, mas a crise que esse homem saiu de dentro da igreja era muito específica. E ele começou a dizer: olha, pastor, eu sou gerente da mineradora tal aqui, e a gente trabalha com isso, tenho funcionários e tal, não sei o quê, e mostrou tudo para ele. E aí ele começou as perguntas para dizer basicamente que ele não entendia como é que as pessoas podiam trabalhar na igreja. E a razão do que estava gerando esses questionamentos dele era que ele contratava as pessoas, ele pagava um bom salário, todo mundo recebia todos os direitos, café da manhã, almoço e o lanche da tarde na empresa para todo mundo, tudo pago, tudo certinho, todos os impostos fechados. A cada temporada de 3 meses, a empresa dava curso para eles. Os EPIs eram da melhor qualidade, a comida era boa, ofereciam coisas boas, uniforme de alta qualidade para todos eles. E vocês que são aí empreendedores, certamente vocês também se encaixam nisso, né? Tenta montar de tudo que é melhor para eles, só que o povo não faz o mínimo do trabalho porque foi contratado para fazer. E aí você espera que o cara cumpra as horas dele, mas ele sempre chega depois e sai antes. Você espera que aquela meta de trabalho do dia seja feita, mas ele faz um pouquinho, o resto ele dá ali aquela floreada só para dizer que teve. E eu não consigo ter esse compromisso com os meus funcionários. E chegando na igreja que o senhor estava, eu entrei em parafuso. Porque quando eu cheguei lá, eu vi gente de colete no estacionamento me recebendo e se oferecendo para estacionar meu carro. Quando eu entrei na igreja, tinha uma pessoa me dando boa noite, perguntando se eu estava bem, dizendo que eu era bem-vindo naquele lugar. Quando eu saí, eu levei um presentinho da sua igreja, tomei um café muito bom que fizeram para mim, e me entregaram um cartãozinho dizendo que se eu precisasse de qualquer coisa, eu podia ligar a hora que fosse, para conversar, para orar, para uma necessidade, por que quer que seja. Depois eu saí, eu fui para um lugar para comer lá, e aí eu comia aquele negócio todo, e as pessoas iam me perguntar se eu queria mais, se estava faltando alguma coisa, se eu queria um suco, um refrigerante, uma água, um café. E aí quando eu saí de lá, e isso foi uma questão que eles fizeram de forma especial lá no aniversário da igreja deles, que quando eu saí e entrei no estacionamento, o meu carro estava lavado. A equipe dos diáconos da igreja, durante o culto, foi separando tudo e lavaram todos os carros. E aí, a hora que eu constrangido fui perguntar, quanto que é a lavagem? É de graça, é seu, presente de Deus para você.
Ah, tá, tudo bem, mas quanto é que é o estacionamento? É de graça, é um prazer. Quando você quiser, você pode vir parar aqui. Como é que pode, num lugar que as pessoas estão lá, no fim de semana, trabalhando nesse nível, e na linguagem dele, não cristã, e eles ainda estão pagando dízimo para trabalhar dentro da igreja? Como é que pode um negócio desse? E a resposta desse pastor foi tão clara e tão simples, que até quando eu ouvi essa história, esse negócio bateu no meu coração. Ele falou assim: amigo, a questão é muito simples. Enquanto você acha, ou enquanto seus funcionários estão trabalhando só para pagar as contas do mês, a gente está trabalhando porque a gente quer glorificar o Deus que nos salvou e nos livrou da condenação eterna. Não tem preço que pague isso, não tem esforço que pague isso. Então a gente, inclusive, não paga para trabalhar. A gente contribui com Ele no meio da igreja. E a gente trabalha com a maior alegria, porque a glória de Deus é o nosso objetivo principal. Enquanto vocês estão preocupados só com o dinheiro, nossa preocupação é glorificar o nosso Deus. E aí, por que é que a gente serve? Porque a gente quer glorificar ao nosso Deus. Querido, talvez você ainda não tenha se encontrado no dom que Deus te deu. E antigamente, nas nossas igrejas, a gente tinha o famoso teste de dons. Quem já fez um teste de dons? Já fizeram? Há um problema gigantesco nesse teste de dons? Não, de forma alguma. Não é um problema e tal. Mas esse teste de dons, ele simplesmente vai revelar para você algumas aptidões que talvez sejam naturais que você tenha. Questões ligadas ao que você estudou, ao seu trabalho, aquilo que você tem mais facilidade, que a sua vida foi construída assim. Não é um problema. Pode até te ajudar. Mas o que vai te ajudar mesmo a encontrar qual é o seu dom é o servir à igreja. É o servir aos seus irmãos. O que vai aumentar o seu propósito de vida é servir aos seus irmãos. E, inclusive, se tiver qualquer voz de Satanás na sua cabeça, e falando sério, você repreende em nome de Jesus, dizendo que é servir o pastor, é servir ao fulano, é servir ao líder não sei quem. Você repreende em nome de Jesus, porque isso é voz de Satanás soprando no seu ouvido. A questão é servir a Deus, administrar essa graça, abrir esse presente que foi dado, receber essa capacitação do Espírito de Deus, e você reverter tudo isso em glória ao Deus que salvou todos nós aqui. E isso é o que nos dá esse gás, esse combustível. E eu quero fechar com essa frase que os nossos líderes estão ouvindo o tempo todo, e se Deus quiser, em breve em algum canto isso vai estar escrito aqui na nossa igreja. E essa frase diz, então: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Isso foi dito por William Carey, que foi um missionário americano, que o trabalho que ele teve foi trabalhar na Índia, traduzindo a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, para vários idiomas. Vários e vários e vários. Você sabe que tem países que têm o idioma oficial, mas em outros momentos você tem os dialetos locais de pequenas tribos e tudo mais. E o William Carey, ele começou não como sendo um grande especialista estudioso de línguas, porque ele tinha uma função muito honrada e muito simples, que ele era sapateiro. Era um sapateiro nos Estados Unidos. E Deus começou a incomodar o coração dele e chamá-lo para o campo missionário. E ele fez, então, algo extremamente simples e inspirador. Ele pegou um mapa da Índia, colou naquela cadeira. Você lembra daquelas cadeiras de sapateiro? A pessoa ficava sentada, tinha o pé, uma tábua de madeira e o cliente sentava acima, né? E então, naquela tábua que ficava diante dos olhos dele, ele imprimiu o mapa da Índia, ele passou anos orando para descobrir o que é que Deus queria que ele fizesse ali e tal. Foi trabalhando, até que ele de fato foi para a Índia e fez lá um estrago para Satanás naquele país. E essa época em que o Carey trabalhou, não foi uma época em que as juntas de missões, elas eram organizadas como uma organização que envia missionários. Mas existia um conhecimento, e antes que, mais uma vez, Satanás sopre no seu ouvido que foram outras denominações, fomos nós, batistas, que olhamos para o contexto histórico e dizemos assim:
Se Deus quiser salvar alguém, Ele vai salvar lá. A gente não tem que ir para lá fazer. Missionário é só do país local. Se Deus quiser, Ele levanta. Se Deus não quiser, vai todo mundo para o inferno. Saudável isso, sim ou não? Sim ou não? De jeito nenhum. E William Carey, então, pregando em uma conferência da Batista lá dos Estados Unidos, ele junta aos seus amigos e ele vai pregando e ele diz isso aqui: espere grandes coisas de Deus. Espere movimentos de Deus. Esperem lugares em que serão tomados por avivamento, por conversões da parte de Deus. E enquanto esperamos que Deus faça grandes coisas, nós fazemos grandes coisas para Deus. E às vezes, você se colocar numa função simples, servir a outra pessoa, como ele foi servir na Índia, para nós parece uma coisa pequena, mas no olhar dele era uma grande coisa a ser feita por Deus. A questão não é você abandonar a sua vida toda, pegar uma chave da igreja e acampar aqui dentro para fazer o que for. A questão é que Deus tem muitas coisas a fazer e nós podemos participar disso. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora não. De jeito nenhum. E eu queria que você se inspirasse nisso também. Espere grandes coisas de Deus no meio da nossa igreja, na sua vida. E também se mexa, mova-se em direção a fazer essas coisas para Deus. Se eu te constrangi em alguma coisa, eu peço que você me perdoe. E esse não foi o meu objetivo, de forma alguma. Mas o que eu espero é que você saia daqui profundamente incomodado. E que você em algum momento se olhe no espelho e se pergunte: onde é que eu me encaixo nesse quebra-cabeça? Como é que eu posso servir? Não caia na cilada de servir por obrigação. Você não é obrigado. Eu não vou te cobrar daqui a uma semana, um mês, o que você está fazendo. De jeito nenhum. Mas o que eu tenho como obrigação a fazer é mostrar o texto bíblico para você. E dizer que a igreja, simples sendo como Deus planejou, é um lugar onde servimos uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nesse serviço. Se você puder, fique de pé, por favor. Te convido a fechar os seus olhos e que em alguns poucos segundos ou minutos aí, você possa refletir rapidamente. Quais são os dons que Deus deu para mim? O que é que eu não merecia receber, mas que por graça Deus derramou sobre mim e eu recebi dele, e agora eu tenho. Inclusive, talvez esse seja uma pergunta um pouco nebulosa para que você faça, ou de buscar encontrar uma resposta clara, e se for assim, você inclusive pode agora dizer para Deus, fala: Senhor, como é que é? Onde é que eu estou? Como que eu me encaixo? O que o Senhor tem esperado de mim? O que o Senhor me deu para exercer? Em segundo lugar, eu queria que você, de forma muito honesta, pudesse dizer para Deus, inclusive falar: Senhor, Tua palavra me diz, não é um direito, mas é algo que o Senhor faz por mim, que eu recebo essa capacitação ao serviço, ainda que eu não perceba ou que eu não sinta. Então, Deus, abre os meus olhos e me ajuda a enxergar quais são esses lugares que o Senhor tem me capacitado. E junto com isso, que você pudesse dizer a Deus agora, se essa for a intenção sincera do seu coração, que você gostaria mesmo que a razão da sua vida, da sua existência, fosse cumprida em glorificar ao nome de Deus com a sua própria vida. Inclusive, se for a questão, você possa, inclusive, glorificar a Deus com as suas palavras nesse momento. Seja honesto diante do Senhor. Peça ao Senhor que, assim como Davi viveu no Salmo 139, quando ele diz que o Senhor nos sonda e nos conhece por inteiro, peça ao Senhor: Deus, sonda o meu coração. Quais são as limitações
que eu não tenho como vencer? Como é que eu posso servir ainda que sendo com essas limitações? Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, que ainda que em alguns momentos cause em nós um certo desconforto, ou que a gente sinta mesmo diretamente a repreensão do Senhor ao nosso coração. Ainda assim, essa palavra bendita que o Senhor deixou a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser corrigidos também, Senhor, para que nós pudéssemos receber consolo do Senhor e o refazer dos nossos caminhos e dos nossos pensamentos em muitas coisas, Pai. E, ó Deus, que em meio a uma sociedade que vê o servir a outras pessoas como algo ruim, como algo a quem não alcançou uma qualificação, como servir como alguém que não tem um melhor emprego, ou qualquer coisa banal que venha à nossa mente, que o Senhor, através da Tua palavra, nos mostre que dentro do Seu reino, da igreja que é do Senhor, desse corpo construído sob o Senhor, servir é um privilégio para nós, Pai. Servir é algo especial que o Senhor dedicou a nós. Servir é maravilhoso, Pai. Como é bom ter essas experiências. Que o Senhor corrija o nosso coração, se assim for necessário. Que o Senhor nos mostre e nos abra o olhar para encontrarmos caminhos. Que o Senhor toque ao coração aflito ou que sente-se fraco, Senhor, diante das situações. E que o Senhor mostre, Deus, como o Senhor trabalha conosco nesses momentos, capacitando as nossas vidas. Que o Senhor nos dê essa força, que o Senhor nos dê esse ímpeto, que o Senhor nos dê esse ânimo, Pai, para servirmos a Tua igreja, Deus. Que o Senhor também, sobre aqueles que já têm servido, que o Senhor reduza, Pai, a nada o nosso próprio ego, Deus. Que o Senhor tire das nossas mentes qualquer sensação de superioridade por estar trabalhando em algum ministério. Mas que o Senhor também coloque sobre nós a humildade que vem com o Senhor e que assim aprendemos também com Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não entendeu que ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziando, tornou-se servo, assim como nós queremos ser também, Pai. Que a Tua palavra caia em nossos corações como um bom terreno a ser geminado, e que, livres de constrangimento ou de força, o Senhor comece a produzir em nosso coração o amor e a vontade em servir ao Senhor a partir da comunidade a qual pertencemos, Pai. Ó Deus, cuida do nosso coração, corrige as nossas vidas. Nos dá uma semana de bênçãos debaixo da Tua graça, Pai. Que a Tua boa mão continue sobre nós em todos os momentos. E que possamos juntos, cada um em seu local, cada um em sua casa, em seu trabalho, em suas atividades, sermos um marco, Pai, que glorifica o Teu nome, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos que têm passado por tratamento, os irmãos que estão em aflição, que o Senhor cuide de cada coração, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, povo Teu, hoje e eternamente até a Tua volta. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Sábado estamos juntos? Sim. Em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitórias, querido. Que Deus te abençoe muito. Nos vemos na cantina, mas antes, dê um abraço em quem está perto de você. Desejo uma boa semana. Dê aquele abraço gostoso aí no seu irmão.